bem-vindas e muito bem-vindas a mais um programa O Que Te Afeta. Toda semana a gente está aqui tratando um tema diferente e hoje a gente vai falar sobre esquizofrenia na atualidade. Por que nós resolvemos tratar desse assunto? Porque nós não poderíamos perder a grande oportunidade de falar com especialistas nessa área de tão grande relevância que vieram para uma conferência internacional de políticas públicas aqui mesmo em Curitiba. Primeiramente quero apresentar aqui o Dr. Luiz Otávio, que veio do Hospital Pedro II, do Rio de Janeiro. E é um hospital que tem assim, uma grande renome nessa especialidade, né, que é a esquizofrenia, e a sua formação também é nisso, né, doutor Luiz? Sim. Então, assim, é uma honra pra gente, Luiz, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Tem muitas pessoas que vêm aqui nesse programa, consomem esse conteúdo porque sempre eu me preocupo com a qualidade da informação. Então é uma honra a gente poder contar com seu apoio. E também nós temos aqui a nossa especialista, Keila do Carmo, especialista em esquizofrenia, direto do Hospital Florescer, da Grande São Paulo. A sua participação vai nos ajudar bastante. E você é pós-graduada em saúde mental, né, com ênfase em esquizofrenia. Isso. E com certeza, né, isso vai contribuir muito com o nosso aprendizado aqui. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar aqui esse bate-bola de informação. E eu vou começar aqui pelo Dr. Luiz, que vai falar um pouco sobre a esquizofrenia para os nossos telespectadores. Muita gente não sabe, doutor, o que é esquizofrenia, acha que é uma coisa esquisita. E a gente sabe que é uma coisa bem profunda, que requer uma especialidade, assim como o senhor é especialista nessa área, né, como psiquiatra. E as experiências que o senhor tem lá nesse hospital é muito importante para você dividir com a gente. Então, me fala aqui, por exemplo, o que é mesmo esquizofrenia? Para quem está assistindo assim, entender e falar assim, nossa, conheço alguém assim. Certo. Para a gente dizer que uma pessoa ela tem esquizofrenia, a gente precisa compreender a forma de funcionamento dela, né? Ela tem um funcionamento típico, um pouco diferente das outras pessoas, né? Os principais sintomas da pessoa que tem esquizofrenia são delírio, são alucinações, são alterações no comportamento, né? Alteração na afetividade. E a esquizofrenia ela é uma doença mental crônica, né? A pessoa ela vai levar esse transtorno pro resto da vida dela. O senhor está dizendo que não tem cura, doutor? Como assim? Não tem cura, mas tem tratamento. Né? Interessante. É possível, né, a gente ter as nossas primeiras hipóteses de um indício de esquizofrenia na fase da adolescência e início da idade adulta, né? E interessante. Hoje nós não temos assim, algo concreto, né, através dessa pesquisa, algo que comprove o que faz surgir a esquizofrenia. Mas a gente sabe que tem vários aspectos que contribuem, né, para o surgimento, que, por exemplo, são os fatores genéticos, né, uma pessoa que tem um parente que é esquizofrênico pode ter né, mais chances também de ter, e também fatores ambientais, como, por exemplo, problemas no parto, né, pode fazer com que a pessoa possa desenvolver a esquizofrenia. Nossa, interessante. E como a gente está aqui com a doutora Keila Carmo, doutora, lá no hospital que a senhora trabalha, tem muitos casos de esquizofrenia e como que a senhora pode falar pra gente assim, como que funciona, como que é tratada essas pessoas com esquizofrenia dentro do hospital psiquiátrico? Então, hoje, né, nós sabemos assim, que os hospitais eles foram criados há muito tempo atrás, mas que não funcionava da forma que tem a funcionalidade hoje, né? Então, assim, depois de ter passado muito tempo, né, muitas lutas, então assim, teve uma grande e considerável transformação. Então, assim, graças aos cursos da história, né, influências de personagens, né, a gente pode citar aí a Anice da Silveira, né, a história dela foi retratada, né, no filme, que é Nice, né, o coração da loucura. Nossa. Mas aí com os avanços, hoje nós temos aí um avanço grande, né, e considerável, né, na funcionalidade dos hospitais psiquiátricos, né, que assim, eles vêm tratar a garantir a dignidade, o resgate desse paciente, né, que foi uma vez dado por louco, tantas outras, né, nomes que foram levados, o esquizofrênico foi levado. Então hoje já não é essa realidade, é algo bem mais humanizado, vamos dizer assim. Inclusive, né, foi criada uma lei, né, que ampara esses doentes, né, mentais, esses transtornos mentais, né, que é a Lei 10.126, criada em 2001, né, que garante aí, assegura, né, um tratamento digno
né, com respeito para esses pacientes. E doutora Sara, a senhora como terapeuta familiar, eu tenho certeza que a senhora deve ter já se deparado com várias situações de esquizofrenia. Como que é essa ajuda, né, essa dinâmica, né, na hora de ajudar essas pessoas com esquizofrenia? Então, assim como o doutor Luiz falou, o transtorno do espectro esquizofrênico, ele não tem cura, mas tem tratamento. E a família é uma ferramenta primordial nesse tratamento. O terapeuta familiar, ele vai trabalhar junto da família para tentar entender os conflitos existentes ali, como se pode amenizar. E, em específico, no indivíduo que tem esquizofrenia, os familiares eles têm um desgaste emocional maior se comparados com a família que não tenha ninguém com nenhum tipo de transtorno, porque a gente já sabe que viver em família gera certo conflito. Quem nunca teve um conflito nas reuniões familiares, né? Natal, Ano Novo, aniversário, né? Então já tem esses conflitos, é natural, o ser humano quando se relaciona com o outro, e os familiares que têm alguém com esquizofrenia, eles têm um desgaste emocional maior, porque eles têm que lidar com os sintomas, né? A sintomatologia do espectro esquizofrênico. Então ali, o filho, mãe, tô vendo coisas que as outras pessoas não veem, tem alguém me perseguindo, então a mãe vai ter aquele sentimento de fracasso, onde eu errei na criação do meu filho, por que ele é assim, por que aconteceu com ele, né? E a própria pessoa, né, que tem o transtorno vai ficar ali, ai meu Deus, e agora, né? É um sofrimento, Então o terapeuta familiar ele vem junto ali aquele grupo familiar para auxiliar essa família a compreender esse processo. E há uma resposta assim benéfica? Como que essa família responde? Ela tem assim, ela demonstra a participação? Como que são os seus resultados assim, no seu dia a dia, doutora? Os resultados mais positivos são das famílias que participam desse tratamento, né? Tanto para pacientes, para que eles possam ser aceitos em instituições de ensino, seja de nível médio, nível superior, também como no mercado de trabalho. Então a gente percebe o que hoje? Dentro dessa linha de trabalho, e as famílias que participam das terapias familiares, que contribuem para que esse indivíduo se reconheça como alguém que necessita de tratamento, tem um benefício muito maior, tem um avanço muito maior, diminui-se as crises, né, diminui o isolamento social, esse indivíduo ele começa a participar de forma mais produtiva do ambiente que ele está convivendo ali, então o resultado é muito mais positivo para as famílias que participam do tratamento. Interessante. E assim, há uma conexão com uma parceria, acho que a palavra é parceria, com o psiquiatra, para estar, como é que é esse seu trabalho? A senhora faz um trabalho assim com o psiquiatra? Não, existe uma equipe multi, né? Então vai trabalhar terapeuta familiar, o psicólogo na psicoterapia, vai trabalhar o psiquiatra receitando as medicações adequadas, então é um conjunto, da certo? família, a sociedade, a escola. Isso, as ferramentas que existem aí para o tratamento dos transtornos mentais, quando usadas de forma adequada, traz um benefício muito grande para aquele paciente, para aquele indivíduo que sofre daquele transtorno. Doutora, a senhora, como psicóloga e já especialista nessa área também, a senhora deve trabalhar com a psicoterapia nesse hospital, né? Lá em São Paulo. E quais são os benefícios assim que vocês veem que que mais se apresenta nesses pacientes? Quais são os benefícios? Assim, Kézia, a psicoterapia ela tem surtido um grande efeito, né? Mas ela tem que andar em parceria com o tratamento psiquiátrico, né? Que é onde entra essa associação da farmacologia, né? E é bem interessante que quando há esse casamento, né, os benefícios são assim incríveis, né? Que a gente pode observar que aí vem a psicoterapia em si, ela vai oferecer continência e suporte, né, para esse paciente, os modos de como lidar com a doença, né, porque não são todos, né, eu acredito que pelos que já passaram, nem todos, e nem vão ser todos que conseguem, né, lidar com a doença, né, porque é algo que foge assim da realidade. E assim, restabelecer também o contato, né, desse paciente com a realidade, e identificando também os fatores estressores, né, que eu acho que isso é um dos pontos cruciais na psicoterapia. Então, assim, é bem interessante que o paciente ele tenha esse acompanhamento psicoterapêutico. Legal. E, doutor Luiz, assim, como nós estamos falando aqui da psicoterapia,
Com certeza esses pacientes fazem utilização de medicação e tudo, né? Mas assim, como é essa forma de tratamento? É só mesmo com medicação? Como é a forma de tratamento em si, assim? Como se resume a forma de tratamento da esquizofrenia? Tem dois aspectos muito importantes no tratamento da pessoa com esquizofrenia. Primeiro, né, a psicoterapia é fundamental para poder ajudar a pessoa a ter, né, vamos dizer assim, comportamentos funcionais na sociedade. Sim. E também o tratamento farmacológico, né, que são os antipsicóticos e os neurolépticos, que são fundamentais para reduzir, né, as crises e prevenir novas crises. Interessante. E eu gostaria também de enfatizar sobre a fala da colega psicóloga, Sara, é que assim, é muito importante realmente o fator família para o tratamento da pessoa com esquizofrenia. Eu atendo muitos pacientes que não têm apoio familiar e muitas vezes eles acabam virando pessoas em situação de rua. Nossa, né? é verdade. Porque eles acabam tendo crises muito sérias e eles não têm apoio, não tem suporte familiar, não tem quem ajudar, pedir ajuda. Né? E eles acabam virando pessoas em situação de rua e outras situações que são assim, maléficas para eles. Entendi. E assim, o que você poderia dizer para o nosso telespectador que está assistindo ali, que tem uma pessoa, que tem alguém da família que está com esse problema de esquizofrenia? O que você pode dizer para essa família aqui hoje, doutor? Primeira situação é buscar informação. Eu acho que a informação ela pode ajudar, na verdade, todas as pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno, com algum tipo de doença, transtorno mental ou qualquer outro tipo de doença. Né? E também dar o apoio necessário para que essa pessoa que está com esquizofrenia, incentivar elas a procurar psicoterapia e permanecer, né? Que muitas vezes a pessoa procura, mas não permanece, e também aderir ao tratamento farmacológico. Hoje o melhor caminho é a psicoeducação. Então, dentro da terapia familiar, nós vamos trabalhar com os familiares nessa linha, mesmo eles entenderem como que acontece, quando que acontecem sintomas, identificar quando o indivíduo está em crise, qual é a postura que deve ser adotada. Então, ele tendo esse suporte familiar, ele vai também ter condições, quando estiver em condições, é claro, quando os sintomas não estiverem tão intensos, de frequentar a escola, certo? De até mesmo trabalhar. E eles conseguem assim, trabalhar normalmente, como qualquer pessoa? Olha, tomando os remédios, as medicações? Quando eles não estão com sintomas tão intensos, eles podem trabalhar sim. Então, hoje também existem muitos benefícios sociais para aquela pessoa com esquizofrenia que não consegue trabalhar. Mas aqueles que estão fazendo o tratamento, que têm o suporte familiar, que o tratamento está surtindo efeito, eles conseguem ter uma atividade profissional. É claro que não é como uma pessoa que não tem o transtorno. Existem certos momentos que ela não vai estar funcional. Mas nos momentos que ela estiver bem, que os sintomas não estiverem intensos, com certeza ela vai conseguir exercer a sua função de forma adequada. E o interessante é que quanto mais eles participam de forma produtiva, positiva, do ambiente da escola, do ambiente do trabalho, mas a gente consegue também evitar esses fatores estressantes que foi explicado pela psicóloga Keila, e acabam se prevenindo contra o isolamento social, também dão a oportunidade deles terem uma construção de identidade própria, de também terem um autocuidado, porque muitos deles não se preocupam com banho, né, dependendo do estado em que estão, mas se eu tenho que ir para o trabalho, eu vou tomar um banho, eu vou me arrumar, né, eu sou uma pessoa útil, então já estimula, né, para que ele mesmo busque, através dos tratamentos adequados, dos acompanhamentos adequados, se tornar alguém funcional. Existem muitos estigmas em relação às pessoas com esquizofrenia, né? Mas isso também traz muito da história, né, de como as pessoas com transtorno mental eram tratadas lá no passado, como a doutora Keila falou. E hoje as pessoas com esquizofrenia, elas são estigmatizadas como pessoas loucas, como pessoas inapropriadas para viver na sociedade, né? Como pessoas que não são úteis, vamos dizer assim. Né? Uhum. Esses são os principais estigmas dentro do transtorno do espectro da esquizofrenia. A gente percebe que esse trabalho que vocês fazem, assim, né, tanto a doutora Keila também com a psicoterapia, com a doutora Sara com a terapia familiar, o psiquiatra, toda essa ajuda, a equipe MUCUD, a família, sociedade, políticas públicas, a gente percebe assim, que precisa ser dessa articulação, né?
E a gente está aqui para isso, gente, para promover, para estar sempre. Porque por isso que o programa é o kit afeto, porque aqui a gente traz um problema, a gente passa esse problema, explica para a sociedade. Muita gente que está assistindo a gente aqui está percebendo, está dizendo, poxa vida, existe isso, existe tratamento, existe até terapia familiar, poxa, porque tem alguém sofrendo. Então o nosso objetivo aqui nesse programa realmente é ajudar. E muito obrigada mesmo por ter vindo aqui e o nosso público só tem a agradecer, meu muito obrigada. Vai lá. Não, eu vou comentar. Deixa eu tirar só essa borboleta daqui. Eu vou colocar isso aí nos cortes. Muito bem, né? O que foi? É que aquele saiu da minha cara. Não, tu fica me olhando. Tá bom.